pagava nada, agora já paga qualquer coisa. Pronto. Como já é habitual às sextas-feiras, damos destaque aos bons livros nacionais e internacionais. Vamos dar início à nossa rubrica Muito Mais que Livros. Damos início à nossa rubrica Muito Mais que Livros, como é habitual às sextas-feiras, e connosco, como também já é praxe, temos Tito Couto. Olá, Tito. Olá, Maria. Na praia? Muito Gostas bom. ou Eu gosto preferes mais o de fazer estúdio? aqui o programa. Não... Pois. O calor dos holofotes é bom, mas este sabe melhor. Hoje trouxeste um convidado e vieste muito bem acompanhado, Júlio Magalhães. Muito obrigada por estar aqui presente mais uma vez no Porto Alive. Isto porque acaba de lançar um livro que já vai na segunda edição, Por Ti Resistirei. Não há muitas pessoas a resistirem ao livro. Não, está a correr bem, tem apenas uma semana no mercado e vai na segunda edição. É o quarto livro. Eu continuo a dizer que o sucesso do livro não tem a ver com a qualidade do autor, mas sim com as histórias do livro, que são os meus livros, são todos baseados em histórias verídicas. As pessoas habituaram-se a isso, habituaram-se a retratarem-se e a verem-se nas histórias dos meus livros, e por isso mesmo o livro Desde depois, o primeiro, desde certo? o Que isso primeiro. acontece. Este, embora esteja mais distante daquela que foi a realidade que eu vivi, amigos meus viveram e familiares Angola e tudo, no entanto é baseado em histórias de pessoas que eu conheci, que me apresentaram, que ainda viveram estes momentos, passado no Estoril, que é um sítio onde eu tenho vivido também em part-time nos últimos anos, e portanto falei com muita gente que viveu esses momentos e que me permitiram construir a história deste livro. Portanto, modéstia à parte, pronto, é evidente que quando escrevi o primeiro livro foi um risco. E o facto de aparecermos na televisão, termos notoriedade, ajuda a vender livros. Mas se o livro for uma fraude, depois não adianta nada aparecermos na televisão ou sermos conhecidos. As pessoas habituaram-se aos livros, agora saiu este, na primeira semana já vai na segunda edição, mas o objetivo aqui, de facto, e o que conta mesmo para o sucesso do livro é muito mais as histórias, das pessoas reverem-se nas histórias, do que propriamente a qualidade do autor. O primeiro livro que vai em que edição do Júlio? 16ª edição. Estas informações eu deixo aqui para... Esses retornados. 16ª edição. E eu vou fazer só aqui um retrato muito rápido desta história. É um português que está a estudar em França, a estudar desenho, e que conhece uma francesa de origem judia. Eles apaixonam-se, são forçados a separar-se porque a mãe do protagonista está bastante doente, e no momento em que se separam, França começa a ser invadida pelas tropas alemãs, e esta francesa, a Nicole, tenta fugir de França e viajar até Portugal para vir ter com o seu apaixonado. Tem a ajuda do embaixador Aristides Sousa Mendes, e a partir daí o que nós temos é um clássico caso de triângulo amoroso e de famílias que têm princípios que não se coadunam muito com estas relações entre gente de religião diferente, de origens diferentes. Voltamos a ter, é um romance em cenário de guerra ou contexto de guerra. Todos os 4 romances do Júlio ou têm contexto de guerra ou cenário de guerra. A experiência por que passaste pessoalmente marcou de tal maneira que é inevitável que ela esteja sempre lá. Sem dúvida, os meus 4 livros têm algo de autobiográfico sempre. Têm a ver com aquilo que foi a história da minha família, a minha história, que é de mudar, de voltar a refazer tudo outra vez, que foi a nossa história de vida. Viemos da África, tivemos que partir outra vez do zero, os meus pais, nós, os meus amigos de infância. É uma zona família. de conforto. É uma zona sempre de conforto que eu tenho. E por isso mesmo estes cenários fazem parte sempre dos livros, porque fazem parte da história da nossa vida também, e da vida das pessoas que eu conheço igualmente. É óbvio que me dão um outro género de conforto, que tenho que aqui confessar, que é o seguinte: eu não tenho tempo para grandes investigações e para exaustivas investigações, e por isso mesmo não ouso escrever, e quando eu
às vezes a minha editora nem gosta muito que eu diga sistematicamente isto, que é: sou jornalista, não sou escritor. E precisamente porque esse patamar de ser escritor já me obrigaria a retirar-me, a fazer grandes investigações, a passar dias e dias em bibliotecas, a ler jornais, livros da época, enfim, uma série de coisas que eu não posso fazer. Por isso mesmo, os meus livros são baseados sempre em histórias de pessoas. Ouço as pessoas, é quase a atividade jornalística, que é ouvir pessoas e depois contar bem as histórias, que é a obrigação de qualquer jornalista que o faz. Depois os cenários têm a ver, obviamente, com aquilo que foi o percurso de vida das pessoas que eu conheço, da que eu fiz, dos que meus pais fizeram ou familiares diretos fizeram. Portanto, é de facto uma zona de conforto e por isso mesmo eles estão sempre presentes no meu livro. E há duas notas muito curiosas neste livro. A primeira é que sente-se um cuidado pedagógico no livro. Explica-se sempre muito bem o contexto e de forma simples, mas que as pessoas compreendam perfeitamente os detalhes e os pormenores daquela época e daquele conflito. Porque se para algumas gerações é uma época ainda muito presente e uma altura muito presente, para outras gerações mais novas já é... Não é. É com grande satisfação que eu hoje ouço professores dizerem que pegaram nos meus livros dos Retornados, sobretudo, e no seguinte, Um Amor em Tempos de Guerra, e fizeram disso um estudo do livro para os miúdos lerem, para perceberem a época, enfim... Como dizia aqui, eu tento ter algum aspecto didático nos meus livros, senão não passariam de romances. Depois há os ingredientes televisivos. Os livros têm um guião aí quase televisivo ou cinematográfico, às vezes, que tem a ver com a nossa atividade e também com a televisão, tem a ver com os romances. Tem a ver com o facto das editoras também gostarem que os livros tenham esse ingrediente, porque também fazem vender livros, não é? O romance, às vezes dizem, é romântico, porque é que há sempre um romance nos seus livros? Bem, os romances fazem parte da nossa vida, não é? Fazem parte do nosso dia-a-dia. Na vida de um homem está uma mulher, na vida de uma mulher está um homem. Nos cenários de guerra, mesmo os grandes filmes que foram feitos sobre a guerra, há sempre ali um contexto amoroso e um romance que passa sempre pela história das pessoas. E quando está só um homem, só uma mulher, já é um sossego. Já é um sossego. E há muitos aspectos que continuam a permanecer intocáveis na nossa sociedade. Por exemplo, os grandes empresários que vivem à sombra do Estado. Completamente. Continuam exatamente na mesma. As grandes paixões continuam exatamente na mesma. Continua a haver grandes paixões e é um livro singular pelo contexto que nos dá e a leitura que nos ajuda a ter do que foi a Segunda Guerra Mundial vivida também em Portugal, mas também para percebermos que não mudamos também tanto quanto isso na forma de estar e nos organizamos. Até deixa-me só interromper, que é o Dr. Yoshua Roy, que foi presidente da comunidade judaica em Portugal, foi ele que fez a apresentação do meu livro em Lisboa, disse uma coisa muito interessante na apresentação, que é: os ingredientes que conduziram à Primeira e à Segunda Guerra Mundial são os mesmos que estamos a viver hoje. A crise, a xenofobia, o extremismo das populações, ou seja, estamos outra vez a sentar-nos num caldeirão em que foram os mesmos que conduziram às duas guerras mundiais e que nos podem conduzir a uma ou outra, que é aquilo que estamos a passar hoje em dia. E isso está presente um bocadinho também no livro. Quando escrevo livros, não quero apenas dar aquela ideia do romance, mas também situar as pessoas no tempo, conduzir as pessoas aos lugares, como se vivia na altura. Acabei por descobrir neste livro uma coisa que eu não sabia, que é, em Portugal, a generalidade, não digo a generalidade, mas a grande maioria da população estava do lado alemão. O nosso governo estava do lado alemão. Só não teve uma intervenção na guerra e não teve uma ação declarada para a Alemanha nessa altura, porque os ingleses não deixaram. Não foi pela nossa velha aliança. Nós não ficamos neutrais porque quisemos, porque éramos aliados dos ingleses. Não, os ingleses é que nos obrigaram a ser neutrais, porque se não nos tivessem obrigado, provavelmente o governo português tinha estado do lado alemão, como esteve a Itália. E havia em Portugal muitos portugueses que estavam do lado alemão. Inclusive, há uma história num livro de um senhor que eu conheci, que na altura era jogador da Académica de Coimbra, e que foi para a Alemanha trabalhar como médico. Esteve lá há 4 anos durante a guerra a trabalhar e nunca se apercebeu das atrocidades dos alemães. Para ele, a Alemanha estava a construir uma nação, era a raça alemã, o Império Alemão, e tive acesso a várias revistas dessa época, que eram traduzidas em português, mas que eram alemãs, que eram pura propaganda alemã, que os portugueses liam assiduamente e devoravam aquelas revistas, onde os alemães davam conta daquilo que era a pujança deles e o que queriam. Há sempre o outro lado da inteiro. moeda, que nós muitas vezes não temos noção de como é que as pessoas sentem e vivem os acontecimentos. Temos 1 minuto para apresentar o resto dos livros, porque a nossa
passa Já muito estava aqui a tirar-vos rapidamente. tempo, afinal. A correr muito. Olha, eu trouxe este do Mário Zambojal, Uma Noite Não São Dias, que é uma coleção da Bucket, boa para o verão, porque é maleável, é resistente à água. Do pormenor. E é uma edição especial para o verão que eles fizeram. Resistente à água. Depois, temos aqui do Por Jonathan acaso, os livros ficam Franzen. sempre com muita areia e muito estragados, não é? Exatamente. Temos o Liberdade, que é um fresco sobre a sociedade americana contemporânea. Ele foi considerado o melhor romancista americano da atualidade. Fez capa da revista Time e é o grande nome da literatura americana contemporânea. E a terminar, já que falamos em ditaduras e em clima de guerra, esta grande reportagem da Bárbara Demick sobre a vida na Coreia do Norte chama-se A Longa Noite de um Povo e dá para perceber como na década de 90 nós, sem saber, tivemos um país onde 10% da população morreu de fome e onde se vivia como é inimaginável numa sociedade moderna, mesmo nos inícios do século XX. É incrível o relato que ela faz da vida na Coreia do Norte, com base em testemunhos que foi recolhendo ao longo de vários anos em que foi correspondente na Coreia do Sul. Se calhar no domingo ainda vai ter um revival deste momento com algum Pois, destes com toda livros. a certeza. Se calhar, nunca se sabe, não é? São livros obrigatórios. Esses dois já conhecia. Esse de Liberdade já conhecia, é um livro extraordinário. Incrível. E depois, bem, esse da Coreia do Norte aguçou-me o apetite, de facto. Eu- São estas coisas que fazem a nossa vida hoje em dia e nos fazem esquecer um pouco também a crise que As vivemos. desgraças. Júlia, muito obrigada pela que agradeço, presença. a Tito, vocês vemos dois. na próxima Até para a semana. sexta-feira. Vamos agora ver uma reportagem que